17:11. Oi, podemos? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa de Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Amém? Esse texto foi o texto que eu me reconciliei de volta dos caminhos do Senhor. Lembro como se fosse hoje, o pastor Rafael ministrando, o pastor da Pacentar, e havia ali uma luta, uma briga entre a carne e o espírito, aonde eu sabia o que eu tinha que fazer, aonde eu sabia e a casa, a presença me chamava, mas a carne não queria. Havia uma guerra, havia uma luta, e no final das contas eu sabia que a leprosa era ele. Eu sabia que havia ali um amor, um temor, e eu não podia voltar e permanecer na prática. Eu sabia que se eu voltasse, eu ia precisar me consertar. E aí eu não queria me consertar. Mas as lágrimas não paravam de rolar. Porque quando você ama de verdade, não tem jeito. O amor, ele vai exigir sacrifício. Ele vai exigir renúncia. E sempre vai ganhar aquele que você alimenta mais dentro de você. E quando eu estava separando a palavra para poder ministrar, a semana, uns 3 dias, o Senhor tem confirmado a mensagem que nós vamos receber hoje. Mas no momento em que eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que saltava grandemente no meu coração era o amor. Porque não adianta nada que a gente vá fazer se não tiver o amor. Não adianta os dons, não adianta o talento, não adianta a unção, não adianta o título, não adianta o cargo, não adianta nada. Os dons, o ministério, eles edificam a igreja, mas não é isso que vai te salvar e nem eu. É para a igreja. Agora, o que fica em você? O que é de você? Porque os dons, os talentos, é dele pra gente. E o que é da gente pra ele? Quando a gente faz o que faz, por obrigação, é como aquela passagem que diz que é um servo inútil. Só faz o que é a obrigação. Mas quando a gente olha para a história do nosso Deus, como é que é, gente? Que a gente vê. O Deus Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, o amor não veio desacompanhado de sacrifício. Quando você olha para Jesus Cristo, ele fala: a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Ele também se entregou. Quando você olha para o Espírito Santo, como é que ele fala para mim e para você? Ainda que morra, viverá eternamente.
vida, o doar. Não existe amor sem entrega, não existe amor sem renúncia, não existe amor sem sacrifício. Então quando a gente diz que a gente ama ao Senhor, que a gente faz por amor, que a gente ama o nosso próximo, não existe, isso não é uma verdade. Quando isso não vem acompanhada de atitudes, quando isso não vem acompanhada de renúncia. Quantas vezes eu e você vamos ter que fazer coisas que na hora a gente não quer fazer, mas que a gente entende que é necessário por um bem maior. Porque amor não é só uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Você decide, você entende o que é o propósito e você decide. Você age pelo que você crê e não só pelo que você sente. Porque se fosse assim, não tinha nenhum casamento de pé. Porque a gente sente tantos sentimentos. Sente raiva, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, tanta coisa ao mesmo tempo. Então, não dá para a gente poder falar e pregar e evangelizar sem viver, gente. Sem colocar em prática aquilo que a gente pega. Porque sabedoria é quando você consegue praticar aquilo que você aprendeu. A inteligência você acumula conhecimento. Eu gosto de falar que a gente vive um obeso espiritual. A gente senta, ouve, recebe. Mas vai explodir, não bota em prática nunca. Mas a sabedoria é quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu. E você vai começar e não vai começar fazendo direito. E está tudo bem. Importa que a gente comece de algum ponto. E eu vinha pensando nisso, na questão do amor. Da gente saber falar a verdade, mas falar em amor. Da gente receber a graça para lidar com pessoas insuportáveis. Porque existem pessoas, gente, que são difíceis demais. Mas Deus nos dá essa graça de você lidar, de você conviver. E você não precisa ser uma pessoa extremamente reativa e tóxica porque os outros são com você. Cada um dá o que tem. Mas é necessário que você entenda que dentro de você habita o maior. O maior amor do mundo. O grandão habita dentro de você. Aleluia. Dá a graça, dá a capacidade, dá o poder. A alegria dele, a nossa força, a alegria da nossa vida não vem das nossas circunstâncias. Muitas vezes a gente vai estar triste, mas vai ter paz. Então, se todas as vezes em que você se aborrece, você deixa sair com um vulcão em erupção, aquilo que está dentro de você está revelando quem você é. Porque no momento em que a gente é apertado, que sai de dentro da gente aquilo que a gente é. Quem eu e você somos quando somos apertados? Será que o Senhor está se agradando? Será que a gente está conseguindo agradar o Senhor com aquilo que tem dentro da gente? Como a gente trata o outro? Será que quando um irmão te aborrece, você consegue não devolver a ele igual ele fez para você? Porque isso passa por algo que chama maturidade. Porque o meu boleiro vai fazer uma pirraça comigo, eu vou fazer com ele? Eu não tenho a idade dele. Isso é maturidade. E aí eu fiquei, na verdade, a palavra que o Senhor me deu hoje foi sobre gratidão e honra. Roberto, por que nós começamos pelo amor? Porque a gratidão e a honra é o que prepara o solo, é o que prepara o terreno, para que você consiga exercer o amor plenamente. Não existe, você não vai conseguir nunca se aproximar de alguém desonrando ela. Você não vai conseguir se aproximar e amar verdadeiramente se você não tiver o mínimo de gratidão na sua vida. Então a gratidão e a honra, elas são o solo que prepara o terreno e o ambiente para que o amor possa ser exercido. Roberto, eu começo por onde? Para praticar o amor, comece sendo grato. Comece aprendendo a honrar as pessoas. Porque quando você olha essa palavra, gratidão,
para você. Gratidão, gente, é quando você consegue reconhecer aquilo que o outro fez por você. E o contrário, a ingratidão, é a negação. Você nega aquilo que o outro fez por você. A ingratidão, ela beira uma frieza. Já viu isso? Aqui a Bíblia vai falar pra gente que foram 10 curados, 9 foram embora, só um voltou. Vocês pararam para entender isso aqui? 9 se esqueceram, então a ingratidão passa pelo esquecimento. Quantos aqui já se sentiram esquecidos por alguém? Sabe que alguém deveria ter lembrado de você, ter reconhecido aquilo que você fez, mas essa pessoa simplesmente esqueceu de você? No trabalho, na vida profissional, inclusive isso é assédio moral. Quando um líder deixa um liderado de lado e passa a não entregar nada para ele fazer mais, como se ele estivesse numa geladeira. Isso dá problema de justiça. Porque a negação, a frieza, o esquecimento é ingratidão. Agora, quando você tem a gratidão dentro de você, quando você consegue reconhecer aquele que te ajudou lá atrás, mas nós somos muito bons para ter pessoas que fazem tanto pela nossa vida, só que no primeiro momento em que essa pessoa deixa de fazer por uma coisa, a gente se esquece as 99 que foi feita lá atrás. E o Senhor está falando, eu não chamei o crente para isso. O crente é aquele que não deixa ninguém carregar o fardo sozinho. O crente é quem? O crente é aquele que se importa com o que o outro está sentindo, que não deixa o outro sozinho, que não deixa cada um com os seus problemas, porque somos um corpo. E é justamente quando a gente consegue exercer a comunhão que a bênção é liberada por completo. É justamente nesse momento aqui que a gente está em comunhão, nesse momento como houve a dinâmica, no momento como houve ontem, que a bênção do Senhor é completa sobre a nossa vida, porque é o momento de comunhão que nos aperfeiçoa. Então, quando você tem uma pessoa que lá atrás, outro dia eu ouvi isso, a pessoa falou para mim assim, mas você vai continuar se relacionando, fazendo isso e isso por essa pessoa? Eu falei, claro, mas tu ama a Altaia, então o que houve? Eu falei, não, eu sou grata. Eu não posso me esquecer de todas as coisas que ela fez por mim. Não é porque ela errou uma vez que ela perdeu o valor dela e que eu vou me esquecer de tudo que ela fez de bom para mim. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa ter isso muito fresco na nossa cabeça. A gente precisa honrar quem vem antes da gente. A gente precisa sim ser grato e reconhecer aquelas pessoas que nos ensinaram, que pegaram na nossa mão, que nos abraçaram no momento em que a gente precisava de uma palavra. Aleluia. Que oraram conosco, que reconheceram o que havia sobre nós, que despertaram um chamado dentro de nós. Pessoas que muitas vezes levaram o pão, levaram a ceia na sua casa, levaram uma cesta básica para algum familiar seu. Gratidão. E quando eu olhei esse texto, eu fiquei perguntando, né? E aqui me aprofundando, falando, mas e qual que é a diferença entre os 9 que foram, os 10 foram curados? Aquele que voltou, que foi lá e agradeceu, o que ele ganhou com isso? Qual que foi o diferencial para esse que foi grato? Exatamente, meu irmão. Os 9 foram curados, mas só um foi salvo. Porque a obediência, ela traz para você a bênção, mas só a gratidão, ela libera o milagre, ela libera o extraordinário, ela libera o que tem de completo do céu para mim e para a tua vida. Enquanto eu e você não conseguimos ser gratos, não conseguimos reconhecer aquilo que Deus faz, aquilo que as pessoas fazem pela nossa vida, você não é abençoada, você não é abençoado por completo, não tem uma completude na tua vida, você não é restaurada. Os 9
sozo, corpo, alma e espírito. É uma restauração completa, é libertação, é cura, é salvação, é completo. Não é pela metade. Mas muitas vezes a gente recebe a bênção e a gente tem contato com a bênção, mas a gente não tem contato com o dono da bênção. E eu olho para esse texto, eu não tenho como não pensar que o voltar para agradecer deu acesso à presença, deu acesso, não só o acesso, mas trouxe revelação para esse homem. Você quer a bênção? Ou você quer o acesso à presença? Você quer ser só curada? Sua porta de emprego aberta? Você quer resolver um problema que está lá no seu casamento? Ou você quer ter a revelação? Você quer o curador ou você quer o Messias? Porque a gente se contenta com o pouco quando Deus ainda não disse que acabou, que as portas dos céus estavam fechadas. Não, ele não fala assim. A gente ainda pode ter um transbordo sobre a nossa vida, mas a gente quer aparentar para a sociedade. Em vez de eles ficar preocupados com a eternidade. Porque eles são curados e voltam para o convívio social, voltam para a vida antiga, voltam para a sociedade. Como é que Jesus fala? Vai lá e se apresenta para o sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que dava ali o aval final, está curado. Aí pode ser reintegrado à sociedade. No começo, as pessoas olhavam eles à distância. Como é que eles chegaram a Jesus? Não foi de perto, Alícia, foi à distância. Gritando, Jesus. Por quê? Porque as pessoas gritavam para ele, imundo! Mas no final, a palavra para esse mundo foi: tua fé, Senhor, está salvo, está restaurado por completo. Você chegou num nível onde outros não chegaram. Por quê? Porque a gratidão, ela libera o acesso para novos níveis. Aquele que é ingrato, eu vou te falar mais, ele repete ciclos na vida. Você pode reparar, uma pessoa que ela começa muito bem, daqui a pouco, quando você vai exercer e colocar a fé em prática. Porque muitas vezes você vai precisar exercer a sua fé e ser grata sem ver. Que é muito simples. Se eu pegar meu celular e eu disser para a Alice assim: Alice, eu vou te dar de presente. O que você vai falar? Eu falei: Alice, seu celular está aqui que eu vi hoje cedo? Toma meu, pode ficar. O que você vai falar para mim, Alice? No mínimo, obrigada. Só agradecer. No mínimo, obrigada. Mas ela agradecer algo que ela está vendo, é fácil. Agora, ser grato pelo que ainda não viu. Esses leprosos, o Senhor falou para eles: vão se apresentar ao sacerdote. No caminho, eles ficaram purificados. Ou seja, a obediência libera a bênção. Ok? Eles foram curados. Mas tem pessoas que andam dentro da obediência e fora da gratidão. Muitas vezes elas fazem por um comando, mas não tem gratidão envolvida no coração. Fazem por uma obrigação, mas não tem gratidão envolvida no processo. E o Senhor fala assim: fez pela metade, recebe pela metade. Aí a pessoa que não é grata, que não consegue reconhecer, daqui a pouco ela está voltando lá no começo. Está andando para trás. E eu ainda vou além. Eu vou dizer a vocês que a honra, ela supera a gratidão. Porque honra é quando você consegue reconhecer quem o outro é na sua vida. E o que ele fez. O que Cristo é. O que Cristo fez. Mas a honra é você dar valor a quem fez. É você valorizar quem fez. O problema é que a gente não sabia agradecer, pedir a honra. E eu não estou falando sobre bajulação. Porque tem pessoas que cobram honra. E quem cobra honra quer bajulação. Porque honra e gratidão, ou você dá, porque você entendeu o processo
processo, porque o seu coração é grato, porque você foi alcançado pela graça. Tá certo? Ou você não dá. Agora não dá para exigir. Porque se conquista. À medida que você caminha, à medida que você faz, e à medida que você faz, não pensando em nada em troca. É automático. Um fluir. Irmãos, eu quero falar aqui algo muito importante na vida minha e na sua. Quantas coisas andam bloqueadas na nossa vida por falta de gratidão, por não reconhecer o que as pessoas fazem na nossa vida. Porque se você não consegue reconhecer o que um outro igual a você faz por você, como você vai reconhecer o que Deus fez por você que você não está nem vendo? E se você não consegue entender que Deus te alcança através de pessoas, é impossível que você creia que Jesus Cristo veio em terra como homem, em carne, e viveu entre nós. A bênção, ela vem para você através de pessoas. Os problemas também vêm através de pessoas. Mas a bênção, o milagre, muitas vezes vai chegar a mim na sua vida através de pessoas. Não é sobre o lugar, é sobre pessoas. Eu estou com uma frase que eu li na minha cabeça de uns 4 dias. O paraíso não era um jardim, era a presença. Não era sobre o lugar, mas é sobre quem estava no lugar. Quantas vezes você perguntar, a própria Bíblia diz que a generosidade atrai a prosperidade. Quem é ingrato nem consegue ser generoso. Como vai ser alcançado por completo? A gente é muito bom, gente, de criticar. A gente é muito bom em reclamar. A gente é muito bom em achar defeito em tudo. Mas a minha vida nessa noite aqui foi para dizer para você que reconheceu que as qualidades de alguém é sabedoria. Honre quem está à sua volta. Seja grato. Consiga reconhecer cada coisa que você fizer. No departamento que você está atuando na igreja, as pessoas que estão mais próximas a você. Essa semana o Edgar estava separando o dízimo dele. E aí o Lourenço veio para perto para separar o dele. Aí ele virou para mim e falou assim: mãe, eu quero entregar esse valor aqui também. Aí eu falei assim para ele: mas por que você quer fazer isso? Porque eu queria entender. Você estava emocionado ou você estava entendendo o que era para fazer? Porque a gente precisa explicar, a gente precisa ensinar. E aí ele falou para mim assim: porque eu sou grato a Deus. Porque eu só quero agradecer a Ele. Eu nunca fiz isso, não dessa forma. Quero agradecer a Deus desta forma, por tudo que Ele é para mim. Aquilo ali me emocionou. Porque é um coração voluntário. Não está fazendo por obrigação. Não está fazendo porque alguém cobrou. Não está fazendo querendo receber nada em troca. Foi apenas grato. E a gratidão, ela abre portas, ela abre acesso, ela abre a prosperidade, ela abre caminhos, ela abre novos níveis. Na hora eu orei por ele e eu fiquei muito feliz. E hoje aqui, na hora que ele veio entregar, ele estava saltitante de felicidade. E que a gente venha ter esse coração puro, esse coração de criança, esse coração que faz as coisas entendendo que o maior já foi feito por nós. Não é sobre pessoas, não é porque eu estou fazendo para o pastor, para a pastora, para a diaconisa, para a missionária, para os irmãos. Acima disso, eu estou fazendo para Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que o reconhecimento não vai vir de homens, vai vir do próprio Espírito de Deus. O que de mim e de você será gerado não virá de homens, virá do Espírito Santo de Deus. Você ser grato, alguém te ensina, alguém que cuida de você. Eu quero te dizer que quando você consegue reconhecer isso, você está reconhecendo o Deus que levantou essa pessoa.
mulheres aqui para contar testemunho. E você sabe que às vezes eu olho e eu percebo que a nossa mente precisa ouvir cada vez mais coisas sobre o que Deus fez para que a gente consiga mudar a forma de enxergar as coisas. Porque parece que é uma competição de quem teve mais problema. Eu não estou falando sobre as mulheres que contaram testemunho. Eu estou falando que na vida do crente, você vai conversar com as pessoas, é sempre contando a parte ruim da vida. Mas eu ontem estava olhando aqui a Patrícia falar, eu via que ela estava aprontando a restauração dela. Ela nem foi no profundo da tristeza, ela queria lá passar para a parte boa e contar a alegria, contar como ela era grata, contar a vitória, contar como Deus curou, contar o que ela estava mais feliz. A outra, que contou também, esqueci o nome dela, a Denise, falando que a preocupação dela era que ela queria logo se batizar. Ela voltou para Cristo, foi curada. Quer dizer, antes de ser curada, o negócio dela, eu não estou só procurando a cura, eu estou procurando o dono da cura. E se eu morrer, eu não quero morrer sem ele. Ela entendeu, ela pegou. Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora a gente precisa entender que muitas vezes a gente fica, gente, com a parte ruim da nossa vida. E a gente conta essa história para as pessoas. Mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, com toda a minha sinceridade. Você acha que todo mundo que escuta a sua história triste e a minha, eles estão preocupados com a gente? Não. As pessoas, a verdade é uma só, elas não se importam muito. Elas se importam com os seus resultados. Essa que é a verdade. Infelizmente, com Cristo não é assim. Ele vê você na sua essência. Mas as pessoas que te ouvem, muitas vão te ouvir para te criticar, para te julgar. Porque quando as pessoas olham o seu resultado, elas olham o Deus que você serve. Então o que eu quero? Eu quero que eu e você prosperemos muito, para que a gente tenha condição de manter as obras do reino, de alcançar mais pessoas, de pagar dívidas de pessoas, de saber que o irmão está levando lá 2 meses de aluguel e você ser abençoado é o suficiente para transbordar na vida dele e ir lá e falar, irmão, deixa que essa conta está paga.
passagem. O que voltou, o que foi grato, acho que foi samaritano. Glória a Deus. Tem crente ingrato? Tem crente ingrato. Samaritano. O que era samaritano? Samaritano era descendente dos israelitas. Mas era uma mistura de um povo que, quando a Síria foi invadida, levou, né? Os de fora. Então o povo se misturou e passou a não ser mais somente um adorador de Deus. Adorava a Deus e adorava os outros ídolos. Então, o povo de Israel, o que eles fizeram? Vocês não andam direito, não. Vocês não são puros na fé, não. Então também não são bem-vindos no templo. Então, como eu sou rejeitada, eu vou abrir meu próprio templo. E foi isso que aconteceu. Porque a rejeição atrai a divisão. Deus não te rejeita. Ele rejeita o seu pecado, mas ele não te rejeita. Aí eles começam a adorar no monte. Mas o que mais me intriga é que justamente com os samaritanos, com esse povo improvável, com esse povo que todos olhavam e diziam que eles eram dúbios, que eles não eram dignos de confiança, que a fé deles não era pura, que a fé deles não era firme, é exatamente esse povo que Jesus pega para expressar o amor. Porque a Bíblia está cheia de improváveis. Eu e você somos um desses. Então por que não ser grato? Porque a gente só quer acusar e olhar o outro que está no problema e dizer: esse é samaritano, esse tem dois deuses. Esse está com pela e outro carro. Se outrora nós também estávamos assim. E nós precisávamos de quê? Amor, compaixão. Precisávamos de quê? Precisávamos de alguém que estendesse a mão e fosse sal e luz. Precisávamos de alguém que se lembrasse do quão grande foi o sacrifício de Deus, quão grande foi o sacrifício de Cristo, quão grande foi o sacrifício do Espírito Santo pela minha e pela sua vida, quão grande foi a mão estendida para nos colocar de pé. E fazemos o mesmo pelos outros. E aí, eu vou terminar lendo um textozinho que é velho, metade aí da igreja, outros não, todo mundo já deve até conhecer, mas eu quero ler aqui mais uma vez. E eu quero só, para reforçar essa situação que eu falei a respeito de qual a história que você tem contado da sua história, que eu te lembrar de Elias. Elias estava cansado. Elias era profeta. Elias era homem de Deus, usado no poder e na unção. Mas ele estava cansado, esgotado. E ele começou, por causa da tristeza, do cansaço, a ver as coisas de forma embaçada. E ele fala para Deus: Senhor, só não eu. Mas ele não fala para Deus: eu não vejo. Eu escuto muita gente pregar sobre isso, né? Que foi arrogância, que foi... Eu não acho, eu de verdade, de todo meu coração, eu acho que quando a gente está triste, o nosso olho fica adormecido. A tristeza abate o espírito. E aí eu vejo mesmo que ele estava se vendo daquela forma. Porque muitas vezes a gente se vê de uma forma deturpada. Hoje cedo, a gente aqui, na hora em que estava sendo honrando a pastora Maura falou algo sobre alguém. Você se vê pequena demais. E é uma verdade. Porque ela pode se ver assim, mas a gente não vê ela assim. Essa pessoa a qual a pastora Maura falou. A gente vê ela gigante. Eu vejo ela como intercessora. Quando nem crente eu era, ela orava pela minha vida. Ela era, para mim, quando eu estava no mundo, uma referência da fé, uma referência da estabilidade, da constância. Como ela me ajudou sem saber. Mas a gente se vê de forma deturpada. Eu acredito que naquele momento ali ele estava vivendo esse conflito e não estava conseguindo alcançar o todo que Deus tinha para ele. Mas acontece quando um está assim, com o espírito abatido, ou está em depressão, ou está entristecido. Olha como é que o Senhor age. O Senhor não vem para criticar. Deus veio como brisa suave e falou para ele: levanta que você vai precisar ungir o novo rei de Israel.
só. Conta-se que certa vez as ferramentas de uma marcenaria se reuniram em uma assembleia. O martelo começou reclamando: não dá mais para trabalhar assim. O serrote só corta, a lixa só reclama e o prego quer aparecer em tudo. O serrote rebateu: e você, martelo? Vive batendo todo mundo? Nem parece que tem amor? A lixa retrucou: eu só sirvo para lixar os outros e ainda dizem que eu sou áspera. O prego, meio tímido, disse: eu fico escondido, ninguém nem me vê. Mas se eu não estiver firme, nada fica de pé. De repente o carpinteiro entrou, pegou cada uma delas, martelo, serrote, a lixa e o prego, e começou a trabalhar. Quando ele terminou, lá estava um lindo móvel, útil, cheio de propósito. Foi aí que as ferramentas entenderam: sozinhas não fazemos sentido, mas juntas, nas mãos do carpinteiro, fazemos algo que é eterno. E é isso, gente, que o inimigo quer roubar de mim e de você. Ele quer que a gente se desgaste entre nós, para que o móvel do propósito nunca fique pronto. Mas o Senhor veio aqui e me enviou nessa noite para dizer: nós vamos trabalhar juntos, nós vamos celebrar e reconhecer o que ela outra e o outro juntos. E vai haver propósito, vai haver crescimento, porque juntos o carpinteiro está no meio trabalhando. Nada vai ficar para trás nem parar no meio do caminho. Quando a gente tem amor, volta, gente. Volta. Ele constrói o que ninguém pode destruir. O amor faz isso. E ele precisa ser regado no solo da gratidão e da honra. Saiba reconhecer o que tem sobre as pessoas e o que elas fizeram por você. E saiba valorizar. Não tire ela para nada por causa de um erro. Não descarte pessoas. Amém? Encontrar qualidade é coisa de sábio. É coisa de sábio. Diz assim, ó, tá falando comigo. Eu sou sábia, eu sou sábio. Encontrar qualidade. Repete isso, gente. Encontrar qualidades é coisa de sábio. É coisa de sábio. Mas botar sua mão bem alto, você tá falando comigo. Nós somos sábios. Nós recebemos sabedoria do Espírito Santo. Amém? Então eu quero fazer uma oração final. Você pode ficar de pé? A gente vai declarar uma oração que eu escrevi aqui a respeito exatamente do que foi ministrado. Eu vou falar a frase e quando eu acabar, vocês repetem, por favor. Senhor, eu escolho andar em amor. Senhor, eu escolho andar em amor. Eu renuncio à ingratidão e à comparação. Eu renuncio à ingratidão e à comparação. Eu não me acostumo com o que é santo. Eu não me acostumo com o que é santo. Eu quero ser resposta e não ruído. Eu quero ser resposta e não ruído. Usa-me como ferramenta nas tuas mãos. Usa-me como ferramenta nas tuas mãos. E faz da Betel uma marcenaria de milagres, onde o teu amor seja a nossa marca. Amém? Eu quero só te lembrar que Jesus Cristo, ele fala que ele não pôde fazer muita coisa na terra dele, porque é um profeta sem honra. Então faz. Não se acostume com pessoas. Não se acostume com o que Deus colocou de extraordinário perto de você. Não torne comum, porque desonra é tornar comum. Você torna comum o que Deus fez extraordinário. Quando você convive há muito tempo com pessoas, você acaba desprezando o dom que Deus deu, que é tão valioso, que é tão sobrenatural que tem sobre a vida delas. Deixa eu te falar. Jesus Cristo, profeta, Messias, o nosso Deus, mas cresceu junto. Porque cresceu junto, não conseguiu ser honrado, as pessoas não honraram ele. Os de fora honraram, os de dentro não. Quando a gente começou o grupo das leoas, a gente começou a liderança das leoas, a primeira coisa, a primeira aliança que eu, a pastora Maura, a Aline e a pastora Beth fizemos: a gente nunca vai olhar e desprezar o dom por causa da falha. A sua falha não anula
a unção que tem sobre a sua cabeça. Porque a unção vem dele. A falha todos nós vamos ter porque somos humanos. Somos humanos e vamos errar, vamos decepcionar e ser decepcionados. Mas nós não podemos desprezar o que é extraordinário que Deus colocou sobre a vida do outro. E que veio para edificar, que veio para consolidar, que veio para fazer com que a sua vida e a vida de outras pessoas melhore. Que nessa noite a gente realmente possa aprender a sair daqui com essa palavra. E eu quero muito orar. Queria que você continuasse com os seus olhos fechados. Orar. Mas eu queria orar para que o Espírito Santo curasse corações feridos, corações entristecidos, corações entristecidos pela comparação, pela falta de gratidão. Restaurasse o senso de gratidão. Sabe, se você anda olhando assim, falando assim, eu preciso ser mais grato. Eu queria muito que você viesse aqui. Mas eu não queria que ninguém abrisse os olhos, por favor. Não é um momento onde a gente vai fazer isso aqui virar um constrangimento. Não é nada disso. É só um passo diante do altar dizendo assim: eu me liberto hoje. Cadeias se quebram hoje. Mas nada mais vai paralisar a minha vida. Nenhuma falta de senso de gratidão. Nenhuma ingratidão. Nenhuma comparação. Nenhuma falta de perdão. Nada disso vai travar mais a minha vida. Ela será totalmente desbloqueada nesse ambiente. O crescimento chegará. A prosperidade chegará. A cura chegará. Eu não terei mais amargura dentro de mim, porque a ingratidão traz amargura e a amargura traz a depressão, traz a tristeza. Glória a Deus. E você acaba minando, descendo o rio abaixo como o Senhor te criou para que você subisse e fosse para a fonte. Deus não te criou como dreno. Ele te criou como fonte inesgotável, que é igual ao que Ele é. Você é a imagem e semelhança dEle. Que o Senhor reacenda o amor das mulheres dessa casa. Se você acha que também está um pouquinho apagado, dentro do grupo de mulheres dessa casa, dentro do grupo de mulheres você tem se movimentado pouco, e você entende que você poderia se movimentar um pouco mais, estar um pouco mais acesa, um pouco mais ativa, um pouco mais unida, ser um pouco mais ferramenta, ser um pouco mais produtiva, frutificar um pouco mais. Vem cá também, vamos orar juntos. Porque cada uma das ferramentas que Deus colocou aqui nessa noite, ela é útil na mão do Senhor. Amém? Eu digo isso com muito temor, com muito amor, porque eu sei que o Mestre trabalha com humildade. A Bíblia diz que seja manso, seja simples. Deus meu, aleluia. Que a gente seja assim, que a gente tenha esse coração. Deus. Você anda reclamando demais, sabe, gente? Observa a sua vida. Porque tem um tempo já que o Senhor está falando sobre profetizar. Profetiza o contrário, profetiza no meio do caos. Está vivendo um caos, está sentindo abatida, está sentindo que está ficando já amargurada, está sentindo que está ficando sem força, está sentindo que a situação que você está vivendo não está saindo, você está repetindo ciclos. Meu Deus, mas eu já vivi esse negócio lá atrás, estou vivendo de novo. Senhor, por quê? O Senhor está falando: vem cá, filha. Vem cá, porque hoje é noite de quebra de ciclos. Você não vai mais repetir esse ciclo. Seja lá por qual for o motivo. Você vai agora acessar novos níveis com Deus por causa da tua humildade, por causa da sua entrega, por causa da sua gratidão, por causa da sua honra, por causa do seu reconhecimento a quem Deus é. Ao que essa casa já fez por você. E se tem algum homem aqui, vem também. Eu comecei pelas mulheres porque é culto das mulheres, na direção das mulheres. Mas se tiver algum homem, venha. Porque eu sinto que durante muito tempo, muitas mulheres foram levantadas. Tudo gira em torno das mulheres na igreja. Mas eu sinto que Deus está levantando um tempo onde os homens serão levantados de uma forma muito mais poderosa, de uma forma com uma autoridade vinda do céu muito maior do que foi liberado sobre a vida das mulheres. Eu sinto que haverá um tempo de retomada de lugar, de posicionamento de homens dentro de família. Porque muitas vezes quando as mulheres se levantam, o homem não se posiciona para voltar para Jesus. Mas quando o homem se posiciona, a mulher volta para Jesus. A família toda é restaurada. Então eu sinto e eu declaro isso aqui. Famílias aqui como homens que não estão com posicionamento, haverá um posicionamento maior do que o seu, mulher. Haverá um tempo onde eles se levantarão e estarão muito mais preparados e posicionados do que você, mulher. Deus está entregando um lugar de governo que nunca deveria ser perdido na mão deles de volta.
lugar nenhum. Mas é porque é realmente a visão e a direção que Deus me dá. Então, se você sente que você também, homem, precisa de se levantar um pouco mais, precisa exercer mais o governo que Deus te deu na tua vida, na família, nos teus parentes, no teu trabalho, na tua vida na igreja, vem cá. Não deixa passar a oportunidade, não. Se você está escutando demais na sua casa, que você precisa estar um pouco mais junto, vem cá. Vergonha é você continuar repetindo o ciclo. Mas a oração libera, liberta, transforma na totalidade, restaura. Amém? Senhor amado, nós queremos te agradecer. Te agradecer por essa noite, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela humildade no coração. Te agradecer, Senhor Deus, pelo entendimento que o Senhor trouxe à nossa mente nessa noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque eu estou vendo, Senhor Deus, corações quebrantados nessa noite, entendendo que o lugar de honra, o lugar de gratidão é um lugar de acesso. O lugar de ingratidão é um lugar de destruição. Então agora, em nome de Jesus, eu quero toda a cadeia, toda a corrente, toda a porta fechada, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, seja lá pelo motivo que foi, mas se vieram com o coração rendido, eu declaro que não repetirão ciclos, que os ciclos serão destituídos da vida delas. Os ciclos de repetição acabam nessa noite. Ciclos de vício, ciclos de prostituição, ciclos, oh meu Deus, de idolatria, ciclos de adultério, ciclos, em nome de Jesus, sejam quebrados. Depressão, ansiedade no meio da igreja, seja anulada, seja repreendida. Em nome de Jesus, toda divisão, toda contenda, toda falta de gratidão, toda falta de perdão, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo hoje. Em nome de Jesus, eu te dou ordem, sai. Se por um caminho você veio por 7, eu te ordeno que não está em retirada. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Eu declaro cura do alto da cabeça à ponta dos pés. Eu declaro cura no corpo, na alma e no espírito. Eu declaro casamentos restaurados nessa noite. Eu declaro filhos restituídos ao altar do Senhor. Eu declaro chamados sendo devolvidos. Pessoas levantando a mão e pegando o chamado de volta. Pessoas levantando a mão e retomando a autoridade que foi perdida. Em nome de Jesus Cristo eu não declaro por boca. Eu não amo por boca. Eu não amo por palavra, mas eu declaro em atitude. Eu declaro um tempo de renúncia na igreja, aonde não haverá mais o pensamento de egoísmo ou de individualismo, mas eu declaro um tempo de coletividade, eu declaro um tempo de unidade, de união, de avanço, de multiplicação, de crescimento, um tempo de reconhecimento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.